Olá, pessoal. Estamos com mais uma série Pense Digital, temporada 1. E hoje eu estou com o senhor Rodrigo Bolt, que é especialista em rastreamento, coordenador de roubos e furtos do Estado de São Paulo e também RIND de operações da Ituran. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Karina, tudo bem? Pode se apresentar, Rodrigo. Prazer estar com você. Bom, sou Rodrigo Bolt, tenho 27 anos de carreira, sendo deles 23 anos na área de segurança privada e os últimos 8 anos em rastreamento de veículos, cargas e aí por diante, veículos de 2 rodas, 4 rodas e aí por diante. Rodrigo, a gente pode começar aqui, a respeito de geolocalizações de carros roubados, tanto os carros antigos e os atuais, que têm muito equipamento informatizado. Uhum. Bom, quando a gente fala em rastreamento de veículos, o que a gente precisa é sempre ter um hardware instalado no carro. Então, eu queria falar um pouco sobre esse hardware. Ok? Tá. O hardware ele é basicamente composto, né, por um equipamento que capta a posição geográfica via satélite, né, e transmite via GSM, numa rede M2M, para uma central de monitoramento, essas coordenadas que foram captadas pelo equipamento dentro do veículo, e aí são transmitidas para uma central de interpretação dos dados. Logo, se o veículo está em movimento, se o veículo está em inércia, e demais atuadores, como sensores, que podem captar dos carros, também são transmitidos para essas centrais de monitoramento. Tá, e como é que a gente vai falar aqui de investigação, né, de roubos e cargas, vamos começar com cargas, né? Como é que acontece essa investigação, onde que entra a parte de rastreamento e geolocalização numa investigação policial, inclusive? Bom, a gente auxilia muito a segurança pública com informações geradas pela quantidade. Primeiro, a gente tem que falar que hoje a Ituran tem mais de 700 mil veículos rastreados no Brasil. Okay? Muito veículo. Esses veículos geram dados sistêmicos, né? Logo, os que entram em situação de roubos e furtos, quando recuperados ou não, né, a grande maioria é recuperada, eles deixam um rastro. Esse rastro é muito importante para as investigações policiais, principalmente porque levam, né, para as coincidências, né, para como está aí o modo operandi do bandido, qual é o comportamento do bandido, para onde eles estão levando os carros, que tipo de veículo, em que horário, dia da semana e aí por diante. É para isso que os rastreadores acabam auxiliando nas investigações policiais. Tá, Rodrigo, com esses dados sistêmicos, né, esse banco de informações, tem como prevenir o roubo de carga, de carro? Bom, Karina, a gente tem que falar em 2 tipos de prevenção. A prevenção realizada pelo usuário, pelo condutor, motorista, proprietário do carro, enfim, ele pode evitar principalmente o furto, guardando o seu veículo dentro de um estacionamento. Até mesmo porque o bandido ele precisa da facilitação da vítima para poder atuar, e ele prefere hoje, né, principalmente no estado de São Paulo, ele prefere furtar o veículo do que roubar. E o roubo, caracterizado por grave ameaça, né, ele vai ficar restrito somente para os veículos que tiverem tecnologia de fábrica, né, que impeça aí a saída do carro, a ligação do veículo, né, mas em sua grande maioria os veículos hoje possuem os codes de chaves, né, das chaves de partida, e esse code é gravado no módulo. Então o bandido ele faz a troca, a substituição desse módulo hackeado previamente, ou seja, sem o código da chave, e aí ele consegue fazer essa ligação. Então, sabendo disso, né, sabendo que os veículos são mais furtados,
obviamente, na rua. Então, o meu conselho, a minha orientação é que os usuários deixem seus veículos dentro de estacionamentos, até porque você pode evitar também as abordagens oportunistas, né? Porque nem sempre o alvo do bandido é o carro, né? É a vítima, então, e a distração. Então, no momento que você está embarcando, desembarcando do seu veículo, você está dando aí as costas para os bandidos. Rodrigo, a gente tem falado, nós da perícia aqui, a gente tem visto muito hackeamento, né, de sistemas automotivos. A pessoa consegue acessar o carro, abrir o carro, fazer ele dirigir, até levar para o local que ele deseja, né? Existe hoje algum tipo de informação que indique que o carro foi hackeado? Se dá para conter? Seria fácil roubar dessa forma, né? Não é difícil imaginar que vai ter um modus operandi de roubar via hacker. Não é difícil, isso é uma coisa... Né? Existe esse cenário já? Existe uma incidência? Como é que está esse cenário? Bom, quando a gente fala de furto de veículo, de novo, né, ele precisa ter um módulo hackeado. Eu tenho uma peça aqui, eu posso até mostrar, a câmera vai pegar. Esse aqui é um módulo ECU de um veículo, da linha GM, tá? Então, todo carro possui esse equipamento, que é o cérebro. Aqui estão as informações de código da chave, então precisa do conjunto chave e esse equipamento está no carro. Então, o bandido, sabendo disso, ele não tem como fazer, ele não tem tempo para fazer essa clonagem, o hackeamento em tempo real, né? Ele faz o quê? Ele já leva um computador desse já hackeado. Então, aqui vocês podem reparar que tem 3 botões aqui em cima. Aqui é o primeiro botão, é o botão da ignição, ok? Sim. Então, ele liga a ignição, motor de partida, e aqui para injetar combustível. Então, no momento em que ele substitui a peça do veículo almejado para o crime, né, do alvo, ele desconecta essa peça e conecta essa peça dele já hackeada. Então, aqui ele faz toda a ligação do veículo e parte com ele. Então, esse é um hackeamento físico, vamos dizer assim, né? Exatamente. A substituição do módulo ECU. Já nos veículos com mais tecnologia, hoje com as keyless, né, que são as chaves de presença, sim, que é a chave que simplesmente você pode mantê-la no bolso, chega perto do veículo, o veículo destrava, liga e aí por diante. Os bandidos têm adotado, já visto aí algumas reportagens que já foram feitas, também nós aqui da Ituran já identificamos essa prática. As chaves keyless, ela tem como princípio ficar transmitindo, ok, em tempo real, via Bluetooth, as informações dessa chave, e o carro, ele tem algumas antenas espalhadas pelo carro, né? Então, nas 2 portas laterais, na frente, na traseira, para poder captar onde está essa chave, captar se realmente essa é a chave que abre o veículo, e aí possibilitar mais a acessibilidade do motorista e também o conforto de não precisar colocar a chave e aí por diante, né? Então, sabendo disso, os bandidos conseguem interceptar com equipamentos eletrônicos, obviamente, o sinal dessa chave, que é via Bluetooth. Ele não... simplesmente ele copia esse código, que na minha opinião, eu tenho certeza de que existe uma criptografia, mas não é suficiente essa criptografia para essa keyless, né? Então, esse código ele é copiado e transmitido para um aparelho celular, que também tem Bluetooth. Brincadeira. E também tem a transmissão NFS, né? Que se fala. Sim, aquela transmissão para desbloqueio, para transações com cartão. E aí ele aproxima o celular com esse transmissor próximo à porta, um softwarezinho que ele está instalado no celular do bandido. E aí o carro ele é enganado, então ele acha que aquela transmissão que está vindo para ele via Bluetooth, via NFS, está vindo para ele de uma chave. Na realidade não, é um clone, né? É uma simulação, né? Então a prova de que o hackeamento
em veículos hoje a todo tempo, para se furtar, precisa se hackear. Daqui um dia vai ter, tem certeza que você deseja dar a partida, tem certeza que você deseja desligar o carro, vai estar nesse nível, né? Porque Com camada certeza. de proteção, eu queria entender se existe uma camada de proteção eficaz para carros praticamente automáticos, informatizados. De verdade, não, Karina, na minha opinião, essa é a minha opinião, que fique Sim. claro, né? Quando a gente fala, né, em produção em série, pensa assim, a montadora X, ela precisa produzir lá milhares, centenas de milhares de veículos numa programação padrão. E essa programação sai de fábrica, os carros são produzidos e colocados em comercialização. O que os bandidos precisam... Desculpa. Voltando, o que os bandidos precisam descobrir é simplesmente o código de um. Porque descobrindo, né, a maneira de invadir ele consegue invadir os demais, haja visto que a proteção ela é serializada, né? Então, a camada, na minha opinião, tendo em vista os acontecimentos, a camada de proteção é insuficiente ainda para os bandidos não conseguirem êxito no furto desses veículos. Rodrigo, você com a experiência, né, já aconteceu de vocês conseguirem interceptar o sistema e parar o carro, quer dizer, impedir quase que o roubo, o furto, né? Isso é uma constância nossa, tá? Tá. Nós temos sensores espalhados pelo veículo que quando o bandido está fazendo a ação de hackeamento, é aquilo que eu te falei de comportamento. O carro reage de uma maneira diferente. Sim. E quando ele está 100% conectado com nossos sistemas, a gente intercepta esses códigos, né? Essa mudança de comportamento, e aí fazemos os contatos diretamente com os motoristas para saber se está tudo ok. Dependendo da região de onde veio esse sinal interceptado, o acionamento da equipe de campo de pronta resposta já é imediato, simultâneo com a ligação para o proprietário para saber se está tudo bem com o veículo, né? Então, nesse momento, a Ituran, hoje, ela atua em cerca de 60% dessa maneira. E os outros 40% são avisados pelos próprios clientes, porque aí tem os roubos, né, que acontecem, então as pessoas avisam rápido, e principalmente os furtos, quando eles também percebem rapidamente. Mas, em sua grande maioria, a gente identifica a ação do bandido previamente sobre os veículos que são rastreados pela Ituran. Bom, vou perguntar ao Rodrigo, se puder responder, você responde. A Ituran, né, líder aí no mercado, vocês possuem definição de locais com maior incidência, maior risco, e como que vocês usam essa informação? Bem, uma ótima pergunta, Karina. Atualmente, nós temos duas fontes de informação, ok? Os carros que já estão conosco e que passam por evento de roubo ou furto, e aí nós estamos no Brasil já há 22 anos, então nós temos 22 anos, tem mais de 100 mil recuperações, nós temos material suficiente para entender e para estudar o comportamento dessas regiões, as regiões que têm mais ou menos ação, e aí a gente tem que identificar principalmente onde acontece e para onde os carros são levados, porque quando já aconteceu o delito, eu preciso estar rapidamente aqui, que é para onde os carros são levados. Eu não consigo estar vigiando os carros 100% do tempo e impedir que eles sejam furtados. Então, a gente aprendeu que a gente precisa não correr atrás do bandido, e sim esperar ele chegar nos locais para onde ele costuma levar, porque ele deixa esse rastro, né? E a outra forma estudando os números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que aí eu deixo aqui o meu elogio a esse órgão público, pelo portal da transparência, atendimento à lei da transferência, principalmente porque, se a gente comparar o estado de São Paulo com os demais estados da federação, as informações não chegam da maneira que deveriam chegar para nós, eu não tenho mesmo acesso, e aí eu não consigo me aprofundar no assunto, tá? Então, hoje, por exemplo, se eu estou olhando aqui para a minha tela, eu consigo verificar que eu estou olhando para 61.645
eventos de roubos e furtos de automóveis ocorridos no estado de São Paulo, de janeiro a junho, ou seja, primeiro semestre de 2021. É muita coisa. 61.645. É absurda a quantidade de roubos e furtos de veículos. E aí, dentro desses números, né, 75% deles acontece na região metropolitana da capital, de São Paulo. Então, é São Paulo mais 39 municípios. É muita coisa. Olhando para isso... Muita coisa. Estou assustada com esse número. 60 mil? Meu Deus do céu. 61 mil, Isso em 6 meses, né? A gente vai bater aí mais de 120 mil eventos de roubos e furtos de carros no estado de São Paulo. E aí, aproximadamente 45 mil acontecem dentro dessa região metropolitana, né? Então, é a prova de que os bandidos atuam nessa região, alimentam os desmanches ilegais de peças, porque essas peças certamente não são só utilizadas aqui. Alguém consome, né? Só tem roubo porque alguém consome, claro. Também, logo, o principal culpado é o consumidor. Pronto. Sempre. Faz parte desse princípio, né? E aí é a mesma coisa se falarmos de drogas, né? O maior culpado é o usuário. Então, se não tem usuário, não tem traficante, não tem produção, e aí por diante. Mas, voltando ao assunto de roubos e furtos aqui, a gente consegue ver que os veículos, né, os modelos mais furtados e roubados, as cidades, os bairros, inclusive as ruas. Então, com base nessa informação, e ela é feita em cubos de BI, isso faz com que a gente analise grande número de informação e a gente consegue até prever dias da semana, horários do dia em que os crimes irão acontecer, né? É meio que contraditório. Nós do mundo privado sabemos de todas essas informações, né? E eu tenho certeza de que a polícia também tem condições de saber dessas informações. Afinal de contas, os números vêm da Secretaria de Segurança Pública. Sim. E, na minha opinião, eles poderiam atuar né, nesses locais onde são mais identificados, onde principalmente acontece, para tentar coibir e inibir um pouco esse número absurdo de roubos e furtos. Rodrigo, a respeito de geolocalização, né, você que é especialista em rastreamento, a gente tem, hoje, parece brincadeira, mas o celular, tão quanto importante como o carro, né, quiçá alguns celulares com informações mais importantes que o valor de um carro. Existe rastreamento, uma previsão de rastreamento em seguro de celulares, ou praticamente em celulares? Bom, seguros para celulares, isso já tem, né? É uma necessidade que o mercado observou, Sim. Isso já tem. E o rastreamento de celulares é feito pelo próprio celular, né? Então, existem softwares que ficam no segundo plano, né, do celular, mesmo que o usuário lá fisicamente desligue o celular, force ao celular a desligar. Hoje, os celulares mais atuais, você não consegue desligá-lo se você não colocar a senha, ok? Se você não colocar a senha. Então, isso é muito importante para que os usuários, né, possam rastrear, nos casos de roubos e furtos. Eu estou me dedicando também a um estudo de roubos e furtos de celular. Para você ter uma ideia, o que me impede de atuar da mesma forma que eu atuo com o carro é a limitação do software que eu uso. Hoje eu uso... eu faço download do site de planilhas de Excel e trabalho as informações em Power BI. De celular são tantas informações, mas tantas, que o número de furto e roubo de celular, eu posso te afirmar que chega a ser 4 vezes o número de roubos e furtos de carro. É muito maior. Então, Sim. A capacidade de processamento dessas informações no modelo de comparação que eu uso, não consigo usar para o meu mesmo de carro. Então, eu estou desenvolvendo em outro software, né, em outra base de dados para poder trabalhar as informações de celular e poder contribuir também para empresas que futuramente quiserem rastrear. Nossa, que legal. Então, tem um mercado aí, né? Aspira um mercado de o rastreamento estar inserido no seguro, né? Bem Se a gente olhar para o carro, hoje o carro ele tem um valor agregado financeiro, né?
Sim. O celular, além de financeiro, ele também tem um valor agregado sentimental, pessoal, Sim. né? As pessoas A nível de usam o celular. conhecimento, né? Dados, informações, registros, né? Muita coisa você consegue. Eu queria entender o que você já conseguiu, né, extrair de informação de rastreamento de celular. O que é possível hoje? Bom, hoje, se você pegar um celular, acho que você tem muito mais propriedade para falar que eu, mas, enfim, hoje a gente usa o celular também para comparar com as posições de um veículo, por exemplo, né? Então, a prova de que era aquele condutor que estava naquele veículo. Algumas empresas que fazem esse tipo de rastreamento, onde o celular ele não é pessoal e é corporativo, você consegue comparar se o condutor está próximo ao veículo, porque, afinal de contas, os dois emitem geolocalização. Então, simplesmente dá um match entre os dois, né? Então, isso já é utilizado por algumas empresas. Tem também, eu não sei, talvez não seja o assunto, mas é bacana de citar. Hoje existe um periférico para rastreamento chamado câmera de fadiga. Câmera de fadiga, isso é novo. É uma coisa bem bacana. Imagina que eu estou aqui dirigindo um veículo pesado, um caminhão, e tem 100% do tempo aqui uma câmera filmando, e ela tem um algoritmo no qual ela percebe cansaço, desvio de atenção. Eu estou dirigindo aqui, pego o celular aqui, o cara está fumando um cigarro, está fazendo algum tipo de situação que não dê atenção, dê foco ao volante, essa câmera alerta o motorista internamente, e ao mesmo tempo ela faz pequenos registros fotográficos e manda direto para o gestor da frota via GSM. Então, em tempo real, o gestor da frota pode ligar para o motorista, perguntar se está tudo bem, se está tudo ok, enfim, corrigir desvio de conduta, se ele não está com carona, e aí por diante. Então, é uma tendência, né? Praticamente todos os veículos que carregam pessoas, um terceiro deveria ter, né? Principalmente esses veículos de carga, o motorista está até sozinho, mas tem toneladas e toneladas atrás dele, vira uma arma, né? Então a gente sabe aí a quantidade. E os rastreadores também possibilitam registros, né, de tempo de direção, então para ver se aquele motorista está dentro do tempo dele de trabalho, na jornada de trabalho dele, se ele não está excedendo o tempo limite de direção. Ele pode verificar também se o dia de trabalho, se ele deveria sair, se ele deveria entrar, quanto tempo ele ficou ali para descarregar, a temperatura que está lá no baú daquela carga. Então, hoje os rastreadores possibilitam diversos monitoramentos e registros aí remotamente e deixam um histórico, né? Então, isso, por mais que não tenha ninguém vendo em tempo real, mas os rastreadores deixam um histórico, e isso você pode fazer através de relatórios depois. Interessante. Rodrigo, você quer fazer alguma colocação relativa ao trabalho da Ituran e a excelência de vocês em rastreamento? Acho que sim, Karina, eu fico muito feliz aqui principalmente de estar de fazer parte aí do Grupo Ituran. Eu vou completar 5 anos aqui na gestão da operação de recuperação e rastreamento. Eu vejo uma empresa que traz muito da cultura israelense, afinal de contas, ela é uma empresa israelense, né, uma empresa israelense, com sede em 19 países, atua no Brasil há 22 anos, conforme eu já havia dito, e eu vejo aqui a vivência, né, a gente vive todo dia aqui inovação, então a gente está sempre pensando em inovar. Inovar em que sentido? Inovar em conseguir recuperar cada vez mais o número de veículos. Então, se você pensar no trabalho da Ituran ao pé da letra, a Ituran recupera veículo onde nosso principal cliente são as seguradoras. Mas, sem isso, o seguro ia ficar muito mais caro para o consumidor, né? Sim, a gente garante a recuperação
de muitos carros que saem da mão do crime. Sim. E voltam para a mão dos seus donos. Isso, no crime, a gente sabe que todo bem material é revertido em dinheiro, que é o que o bandido quer, que pode ser revertido em arma, que pode ter mais violência, que mais domínio o crime organizado. Exatamente. Então, eu considero que, além do trabalho profissional que nós fazemos, e o trabalho financeiro, objetivando o lucro, mas se a gente analisar realmente ao pé da letra o trabalho da Ituran, a gente também presta muito bom serviço, né, para comunidades, para a segurança pública, a gente auxilia a polícia. Hoje a polícia não tem equipamentos suficientes para rastrear. Em 2014, nós tínhamos a lei que não sei por que não foi aprovada, aliás, seria um tema bacana de discutir isso. Sim, pode colocar em pauta. Por que não foi aprovada a lei em 2014, que exigia que todos os carros que fossem fabricados a partir daquela data já saísse com rastreamento de fábrica? Isso possibilitaria tornar as cidades muito mais seguras, né? Imagina as motos hoje. Uma boa ideia, rastreamento de fábrica, uma boa ideia. Exatamente. Você imagina hoje as motos, né, os motociclistas hoje, os trabalhadores que utilizam moto para fazer as entregas, até mesmo para trabalhar, são extremamente confundidos, né, com bandidos. Porque hoje o bandido, ele usa a motocicleta como ferramenta de trabalho para o crime. Então, ele te assalta e a motocicleta não é um meio, né? Ele está usando a motocicleta para ter a fuga, né, para poder efetivar com mais sucesso o crime. Então, ao meu ver, as leis precisam ser muito mais fortes para crimes cometidos utilizando, por exemplo, a motocicleta. Essa lei é uma lei que está sendo defendida agora por uma pessoa que está sendo candidata, e essa pessoa ficou 30 anos na polícia, e ela está indo com essa proposta muito bacana para o legislativo, como deputado federal. Então, eu acredito muito que se a gente investir mais, né, em leis, a penalidade tem que ser dura, a gente vê isso, claro. Em crime digital, né, ele é um crime continuado, né, crime de conteúdo, deveria ser severamente, ter uma qualificadora aí, por ser um crime continuado, eu não vejo isso. Exatamente, essa era a palavra que eu estava procurando, a qualificadora, né. E aí, eu não consegui entender, porque imagina assim, todos os carros rastreados, né, nós poderíamos ter cidades mais seguras, saber velocidade média, né, saber que aquela determinada rua tem um fluxo maior num horário determinado, e aí poder calibrar os semáforos daquela cidade para que haja mais fluidez. Tem um tipo de inteligência de vocês, né? Um tipo de inteligência. Exatamente. Então, não precisa ser um monopólio só Ituran, existem diversas empresas aí de rastreamento. Sim, eu falei vocês porque vocês são líderes e, pelo que eu estou vendo, é precursor em muita coisa. Em Israel, só a Ituran que atua. Então, a lei lá é diferente, a coisa é diferente lá. Mas, compulsoriamente, todo carro que tem seguro, todo carro é obrigado a ter seguro, praticamente, precisa ter um rastreador. E a Ituran que acaba fornecendo esses rastreadores lá em Israel. Os crimes lá são praticados só a título de curiosidades. Claro. A maioria também é furto, então eles invadem as casas, pegam os veículos, e a intenção dos bandidos é sempre levar os carros para a Palestina. Então tem ali a faixa de Gaza. Crime internacional, então? Isso, crime internacional. Aqui teria assim, aumento de pena, lá não sei se... Aqui não tem também, tá? Você quer saber? Aqui, por exemplo, picapes. As picapes são extremamente furtadas no interior de São Paulo e é de conhecimento público, tá? Que são levadas para o Paraguai. Algumas para a Bolívia também. E aí, quando esses carros passam para o outro lado, Marina simplesmente tira a placa e coloca a placa daquele país, torna aquele carro legal naquele país com uma origem ilícita. Se então, você tivesse o rastreamento de fábrica, era fácil você falar, não, esse carro é daqui, ou então essa peça, esse pedaço dele é daqui. Exatamente, você deixa a rastreabilidade. Então, hoje, pequena percentual de carros estão rastreados e mostram essa tendência
né, dos veículos irem para outros países. Então, afeta diretamente. Nossa. Isso, Eles acham uma isso brecha, né? A gente sabe que o crime se compõe de falhas e brechas da vítima, né? Também. Exatamente. Então, essa é a prova de que o rastreamento poderia tornar cidades muito mais seguras e também diminuir o preço de seguro, principalmente, do prêmio do seguro para os consumidores, né? E também não deixar que as peças de carro sejam uma fonte de renda, de muita renda, para o crime, né? Nossa, muito interessante. Rodrigo, você quer finalizar ou fazer algum questionamento que você acha que é importante? Bom, questionamento eu não teria, não. Eu acho que, por exemplo, tem um assunto bacana. Muitos carros são localizados por nós já clonados. E aí entra diretamente a perícia, né? A perícia física do carro para entender se aquela plataforma, se aquele carro está devidamente marcado com o número de chassi correto, aquela coisa toda. Mas o rastreamento também ajuda muito na perícia, né? Então, saber que aquele determinado rastreador foi instalado naquele determinado veículo, naquela data, por onde ele passou. Então, também o combate aí aos clones de veículos, o rastreamento está envolvido. Interessante. Então, eu desejo, né, que a Iturã também entre nesse mercado de celular, já que são, né, expertise em rastreamento. O celular hoje a pessoa perde, ela fica sem chão. Porque, infelizmente, se coloca tudo, não tem cultura de backup, já é uma coisa para se inserir, inclusive, como serviço ser oferecido, né? Porque ninguém vai fazer backup, ninguém faz. Tem alguns antivírus que fazem, mas a pessoa tem essa cultura de ter foto, e colocar no computador, e colocar no pendrive, colocar em outra base, acho difícil. O serviço de backup, eu acho que já deveria estar disseminado, né? Não sei se serve como dica, mas hoje minhas fotos, elas estão todas em nuvem. Então, todas as fotos que eu faço, principalmente das fotos profissionais, no sentido de carros recuperados, esse tipo de coisa, elas ficam armazenadas na nuvem, e de modo em que se alguém pega meu celular, não tem a senha, ele vai precisar acessar, e no dispositivo, na memória, vão ter ali pouquíssimas imagens. Então, eu deixo lá automático para um backup diário de 48 horas. Então, no máximo que vai acontecer é eu perder ou alguém acessar 48 horas de conteúdo, né? Sim. E não toda a história do meu celular. Exatamente. Rodrigo, eu parabenizo a Iturã, né, pela excelência do trabalho, por apoiar a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia do Estado de São Paulo também, né? E eu agradeço a sua disponibilidade de falar com a gente esse assunto que parece mentira, mas é novo. Ninguém se fala em rastreamento, mas tem que falar. E, quiçá, não tiver futuramente de rastreamento de pessoas. Inclusive, tem pessoas que... Tem alguns casos de pessoas mais abonadas que têm algum dispositivo no corpo, que, se caso for sequestrado, a empresa já sabe. Mas isso aí custa muito caro. Pois são dispositivos subcutâneos, né? E muito Exatamente. bem instalados, seguros, e possibilitam aí o rastreamento dessas pessoas. Exatamente. Então, olha o que a gente está falando, rastreamento de carro, aí aproximou celular, que está do lado, e pessoas, né? Pets, né? Eu acho que pets também é um mercado que precisa, a gente tem aí, até mesmo, até o cachorro se perde, por exemplo, Sim. E você pode localizá-lo, né? Tem algumas situações que tem, né? Tem, mas não é tão eficaz igual o rastreamento que vocês fazem, ele tem um limite, né? Rodrigo, eu agradeço a participação aí, e fica convidado para a segunda temporada. Obrigado, Karina, pela oportunidade de estar apresentando um pouco do trabalho e o tema rastreamento com a Iturã e também com o estudo que eu faço aprimorado de roubos e furtos de carros. E eu fico à disposição. Assim que tiver a segunda temporada, pode me assumir.
Eu estou muito feliz de ter a Ituran aqui como uma empresa para a gente abordar esse assunto, porque, inclusive, a nível de quantidade que vocês têm de demanda, né, é uma referência no assunto. Rodrigo, muito obrigada, a gente encerra por aqui.